queridos, estamos aqui mais uma vez, IA Alfa Torre Forte, em nome de Jesus, em nome do Senhor, para que Deus possa falar poderosamente aos nossos corações. Hoje nós vamos abordar um tema muito legal, o título é Os 300. Esse é o tema da nossa mensagem, a tônica do sermão discorre em cima de toda aquela passagem que vocês já conhecem muito bem, de Gideão, aquele prodígio que Deus fez na vida de Gideão, de todo o povo de Israel. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa história. E, olhando com os olhos humanos, parece que não tem, que é uma estratégia fadada ao fracasso. Né? Como que pode você ter um exército que é 4 vezes menor do que o seu exército, e Deus vai transformando aquilo passo a passo no exército cada vez mais mitigado, cada vez menor, de modo que se torna impossível a batalha. Então, parece um erro de estratégia, parece que Deus perdeu o controle da situação, porque estrategicamente, belicamente, não se tem algo palpável ou dentro dos parâmetros normais de qualquer estratégia, de qualquer exército. Mas nós sabemos que a orientação divina, ela tem as suas vias próprias, de modo que a gente vê o exercício do milagre de Deus em suas ações. Nessa história de Gideão, nesses fatos ocorridos, havia uma opressão muito grande dos midianitas em cima do povo de Israel. Essa opressão, dentro dessa opressão, eles escravizavam o povo e roubavam todos os seus pertences, toda a colheita. Os midianitas e os amalequitas iam lá e roubavam tudo que eles possuíam, roubavam seus animais. Era um povo nômade do deserto, da Síria e árabe, da Arábia. Então, eles já eram povos guerreiros, povos acostumados com a fadiga do deserto, com todas as agruras que existiam no deserto. Então, era um povo que estava preparado para a guerra. Por isso, eles já estavam em condições, já tinham colocado, sitiado Israel e deixado eles, de fato, escravizados, e passivos ali de serem atacados, roubados, furtados. E essa era a história que estava com Israel, isso há 1000 e poucos anos antes de Cristo. E aí o povo já não via mais solução, o que fazer para conseguir se livrar, já que o exército inimigo era dezenas de vezes maior do que o exército de Israel. Então, a tônica da nossa mensagem hoje gira em torno dessa história de Gideão. Isso demonstra, desde o início, quando Gideão ele é abordado pelo Senhor, Gideão demonstra uma postura, uma posição de total fraqueza. Eu não sou apto, eu não sou capaz de realizar a tarefa que o Senhor deseja em minha vida. Então, nós começamos o primeiro tópico falando sobre fracassos e improbabilidades. A gente vai iniciar falando sobre fracos e improváveis. O exército de Israel ele estava sob combate. O Senhor os colocou sob combate contra um exército de 135 mil homens, que era o exército dos amalequitas e dos midianitas. Então, já houve ali um grande desafio, porque, tendo Israel um exército de 32 mil homens, então nós temos aí cerca de 4 homens contra um homem. Então, ou seja, o exército de Israel deveria, por lógica, cada soldado ter o dever
de derrotar 4 inimigos para que houvesse sucesso nessa empreitada, nessa guerra. Então, os desafios eram grandes. Eu quero ler para vocês de início o que está registrado lá na primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 1. A gente vai ler os versos 27 até o verso 29. E diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Gente, nós temos aqui uma palavra que diz tudo aquilo que nós precisamos entender no tocante àquilo que nós somos e representamos no reino de Deus. Essa representatividade deixada por Deus nos coloca, a princípio, uma demonstração ou uma perspectiva de que nós não somos nada. E, na verdade, nós não somos. Porque Deus nos coloca numa situação de total dependência dele. Então, aqui a palavra de Deus está dizendo, e aí nós podemos nos considerar dessa forma, com esses predicativos. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas deste mundo, as coisas vis, as desprezíveis e aquelas que não são, que não têm representatividade alguma. Então, eu quero dizer para você, você é um louco, você é um fraco, você é um vil, você é um desprezível, você não é nada, é isso que nós somos. Pode parecer aí, né? Que pessimismo é esse, pastor? Mas é o que a palavra de Deus diz em relação a nós. Mas vamos entender o porquê disso tudo? Qual a necessidade que nós temos de ouvir isso do Senhor? Ou por que o Senhor busca termos tão ácidos, tão contundentes, tão incisivos para falar com cada um de nós? Já pensou eu, como pai, chegar para minha filha e começar a dizer: essa filha, você é fraca, você não é, você é louca, você é vil, você é desprezível, você não. Mas é assim que Deus está se dirigindo a nós. Mas o porquê disso tudo? Será que somos imprestáveis? Não, queridos, ao contrário. Porque você viu o verbo que vem antes? Deus escolheu. E por que Deus escolheu pessoas nessas condições, com essas características? É porque o sábio, ele se acha sábio em si mesmo, quando, na verdade, ele não conhece absolutamente nada sobre o que representa, de fato, a sabedoria. Porque Deus diz que a própria sabedoria é aluna dele. O homem, por mais conhecimento, mais sabedoria, mais inteligência, por maior que seja o seu QI, ele não tem absolutamente nem um traço de sabedoria comparado a Deus. Então, Deus escolhe aqueles que são capazes de entender isso, de entender o seu nível, o seu patamar de fraqueza, de sabedoria. E aí Deus fala isso, olha, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quais sábias? Aquele povo que se entende, que acha que é sábio. Mas que perto da sabedoria de Deus, perto da palavra de Deus, ele sucumbe. Não, o que Deus mostra para nós é exatamente isso. Deus escolhe as pessoas loucas para confundir as sábias, escolhe as que são fracas para confundir aquelas que são fortes. Aquelas pessoas que se acham fortes no mundo, ela não consegue lutar contra a morte. Ela não consegue vencer a morte.
As pessoas que se acham poderosas nesse mundo, as grandes autoridades, os grandes reis, as pessoas mais ricas do mundo, que acham que são fortes perante cada um de nós. São aquelas que, quando se deparam diante de uma doença, rogam por Deus, porque não conseguem vencer um câncer, não conseguem vencer a destruição da sua família, um filho voltado para a droga, ela não consegue vencer tudo isso, por mais que se ache forte, por mais que se ache sábio, por mais que detenha uma grande quantia em dinheiro, seja abastado financeiramente e tenha os seus galpões, seus celeiros cheios, essas pessoas chegam a um determinado momento que veem que o seu poder, a sua grandeza, não podem, de fato, resolver tudo aquilo que a vida apresenta. Então, aí a gente vê que Deus, por isso, Deus escolhe as pessoas fracas, as pessoas que entendem que elas não são capazes de vencer tudo, mas são dependentes totalmente do Senhor. E aí, voltando para o nosso tema, a gente coloca Gideão dentro desse contexto. A tradição judaica e rabínica, ela fala que Gideão, ele possuía uma estatura baixa. Vamos ver as características de... Vamos ver quem Deus está escolhendo aqui nessa história. Deus vai lá e pinça um homem dentro de Manassés. A tribo principal ali que estava sendo atacada era de Manassés, onde Gideão estava. E aí, Deus vai lá e ele pinça um homem. Ele fala, escolhe um homem dentro dessa tribo. E ele escolhe um homem de estatura baixinha. E ele me faz recordar Davi, né? Que era pequenininho, novo, e era o mais desprezível da sua casa. E Deus vai lá e toma Davi e o coloca como rei. E aqui, semelhantemente, nós temos a mesma história, quando Deus vai lá e pega Gideão no meio daquela tribo. Semelhante a Davi, semelhante a Moisés. Moisés, quando foi chamado, né, ele era gago. Ele fala, não, Deus, eu sou duro de lábios, eu não tenho condição de como é que eu vou convencer esse povo, milhões de pessoas, a seguir o Senhor. Mas é assim que Deus trata com a gente. Deus, ele trata quem é fraco e quem é improvável. Eu quero dizer, já antes da gente continuar aqui o nosso discurso, que você é um improvável. Você, minha irmã, meu irmão, nós somos improváveis. Ser humano, quem são esses? São pessoas improváveis. E aí, Deus escolhe um homem totalmente incapaz, não reconhecido pela sociedade da época. Tanto é que quando Deus chama, quando Deus aborda Gideão, primeiro Deus manda um anjo e fala diretamente ao coração de Gideão, diretamente, literalmente, com Gideão. Gideão diz algo muito interessante. Gideão diz, Senhor, por que eu? Porque... E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, a minha família, ele está falando do pai dele, de Joás, o Abisrita, a minha família, Senhor, ela é a mais pobre da tribo de Manassés. Naquela época, queridos, quem tinha dinheiro era respeitado porque falava assim, olha, Deus está na vida deste homem. Se media a intensidade da sua espiritualidade ou da sua comunhão com Deus de acordo com as suas propriedades, com o seu nível de prosperidade terrena. Então, a pessoa que era muito rica, as pessoas falavam, olha, este homem aí é um homem de Deus. As pessoas que eram pobres, eles falavam, olha, essa pessoa está amaldiçoada. Essa pessoa é amaldiçoada porque ela não tem nada, ela é pobre. Existe ainda muito isso hoje em dia, hein, queridos? Mas era assim o conceito daquela época.
E aí eu fico imaginando aquele povo olhando para a família de Gideão, de Joás, do seu filho Gideão, a sua família, já passando um caos. Por quê? Porque os midianitas haviam matado os irmãos de Gideão. Então, quem olhava para aquela família falava: essa família é uma família destruída. Ela não está na presença de Deus, porque, olha, alguns filhos de Joás foram mortos. Eles estão pobres, é a família mais pobre que tem aqui em Manassés. É essa família. E aí, Gideão, em diálogo com Deus, ele vai mais longe, ele fala: olha, minha família não só é a mais pobre da tribo de Manassés, como eu sou o menos importante na casa do meu pai. Ou seja, Gideão, ele tem uma autoperspectiva, uma autoimagem da pessoa menos significante naquela cidade, naquela tribo. Porque ele é o menos importante na casa do pai dele, e a família dele é menos importante na sociedade. Deus vai, pega um homem baixinho e menos importante em toda a cidade e fala: você vai salvar essa cidade das mãos dos midianitas. E aí a gente vê Deus trabalhar com o improvável. Deus trabalhar com o improvável. Deus trabalhar com aquele que não tem aos olhos da sociedade, não tem expressão nenhuma. E isso faz com que nós reflitamos acerca da imagem de cada um de nós. Qual a imagem que a sociedade nos vê? Qual é a nossa imagem perante os homens? Somos vistos como um Zé Ninguém? Somos vistos como alguém que não possui nenhum tipo de expressão? Talvez como uma pessoa mal-sucedida na vida? Como que nós somos vistos perante a sociedade? Será que é a mesma forma em que nós somos vistos por Deus? Porque aqui nós estamos diante de um homem que perante a sociedade era mal visto. Não tinha reputação nenhuma a ser apresentada, era um homem insignificante, que passava despercebido no meio da sociedade, do sistema. Mas você sabe como que Deus via Gideão? A palavra de Deus revela isso. O anjo, quando chega diante de Gideão, o anjo fala assim: o Senhor está com você, Gideão, poderoso guerreiro. Eita glória! A sociedade via como um anãozinho, um baixinho, sem representatividade, mas Deus o via como um poderoso guerreiro. Então, eu quero dizer a cada um de vocês que estão aqui, muitas vezes, queridos, nós nos vemos no espelho, como a sociedade nos vê. A gente não consegue ter uma autoimagem de nós mesmos. E aí a gente fica se auto-sabatinando, se autoflagelando. Ah, eu sou um fraco. Ah, eu não sou ninguém. Ah, eu não consigo fazer nada. Querido, todo aquele que é chamado por Deus, ele é a exemplo de Gideão, um poderoso guerreiro, uma poderosa guerreira, um homem e uma mulher valente. Você foi chamado como um fraco e improvável aos olhos da sociedade, mas aos olhos de Deus, você é um poderoso guerreiro. Por isso, Cristo foi por sua causa até aquela cruz, derramado o seu sangue. E é dessa forma que Deus nos vê. Deus não olha para nenhum de nós, queridos, como um fracassado. Não. Por isso ele nos deu dons espirituais. Por isso ele nos encheu de talento. Por isso ele derramou sobre nós ministérios. Porque
Aos olhos de Deus, cada um de nós é efetivamente um poderoso guerreiro. É assim que o anjo de Deus se dirigiu a Gideão. É como se ele estivesse falando: Gideão, para com essas besteiras. Pare de dizer que você é o menos importante na casa do seu pai. Deus falando com Gideão: pare de dizer que você é o menos importante. Pare de dizer que a sua família é a menos próspera, a mais pobre dessa tribo. Pare de dizer isso. Pare de se lamentar, Gideão, porque você, diante do Senhor, é um poderoso guerreiro. Mas Deus viu isso em Gideão, porque quando ele se manifesta dessa forma, ele mostra a sua fraqueza, ele diz: eu sou fraco. Você não pode dizer que você é um Zé Ninguém, que você não tem valor. Não, você tem valor, mas você é fraco, por isso você foi escolhido. E eu quero dizer uma coisa para você, e guarde muito bem isso com você. A fraqueza é o agente capaz de aperfeiçoar o poder de Deus em nossas vidas. Vou repetir. A fraqueza é o agente capaz de aperfeiçoar o poder de Deus em nossas vidas. É a fraqueza que faz isso. E para isso eu te convido a ler 2 Coríntios, no capítulo 12. A gente vai ler o versículo 9 e 10. E essa passagem ela é muito interessante. Por quê? Porque Paulo conta, antes, dentro desse contexto, no início do capítulo 12, Paulo vem contando uma história. Ele diz o seguinte: olha, eu conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou no espírito, é levado até o céu, até o paraíso. E lá é falado para ele coisas inefáveis, que ao homem não é lícito saber. É assim que Paulo conta essa história. E aí ele fala que este homem, ele tem todas essas revelações, e aí ele traz, ele registra que este homem é ele. E ele diz o seguinte: para que eu não me gloriasse, não trouxesse a glória para mim, por ter vivido tal experiência, foi-me dado um espinho na carne. Olha como é que é interessante essa experiência de Paulo. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que veio e me esbofeteou. Querido, Paulo deve ter passado um momento de muita humilhação. O diabo, ou uma pessoa usada por Satanás, vai lá e esbofeteia Paulo no meio de um monte de gente, certamente. Por quê? Para que ele fosse humilhado. Paulo, quando ele tem essa revelação, vem sobre ele um sentimento de autoglória. E aí Deus que permite na vida de Paulo um espinho na carne para que ele se torne fraco. E aí ele vem, entende a mensagem, entende o processo de Deus e nos traz essa palavra que está registrada em 2 Coríntios 2, versículo 9 e 10, na continuidade dessa história que eu contei. Ele diz o seguinte: a minha graça te basta. Olha a palavra de Deus para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. Substitua o nome de Paulo pelo seu nome. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, por isso a nossa fraqueza é o agente capaz de aperfeiçoar o poder de Deus em nossas vidas, como eu disse. E o texto continua e revela: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo falando. De boa vontade, eu vou me gloriar, não na minha fortaleza, não na minha força, mas na minha fraqueza. Por isso que ele... E aí ele entende que quando eu sou fraco, eu sou forte, para que em mim habite o poder de Deus. Então, Paulo se gloria na própria fraqueza dele, dizendo: não, eu sou fraco, eu não sou forte, eu sou fraco, para que habite em mim o poder de Deus. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque
Quando estou fraco, então sou forte. Queridos, nós precisamos entender que nós somos fracos. Porque quando entendemos que nós somos fracos, a nossa fraqueza se aperfeiçoa com o poder de Deus, porque é nele que nós buscamos força. Salmo 46:1 diz: Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia, como diz Paulo, nas perseguições, nas injúrias, nas necessidades e nas fraquezas. Porque quando somos fracos, nós nos colocamos na dependência total de Deus. Romanos, corroborando com isso, no capítulo 8, 26, diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, nós somos tão fracos, tão vis, que nós não sabemos nem como nos comunicar com Deus. Deus diz que nós não sabemos nem como falar com o Senhor, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, queridos, nós somos pessoas separadas por Deus, empoderadas pelo Espírito Santo para a glória de Deus, não a nossa glória, porque nós somos fracos, mas Deus é forte, e Ele é forte em nós, porque Ele habita em nós. Então, nós não somos nada, mas nós temos em nós aquilo que representa tudo, que é o Espírito Santo. Ao passo que as pessoas que não têm Cristo se acham tudo, mas por dentro são nada, são vazias, sem perspectivas, sem absolutamente nada, sem certeza do amanhã, da vida do porvir, da eternidade. Mas nós somos um nada, repletos de tudo. Nós temos o Senhor conosco. E nós não podemos abrir mão disso. Mas precisamos entender que a vitória de Gideão foi pela força de Deus, foi pelos braços de Deus. E não pela força de Gideão, e não pelo exército de Gideão. O salmista, lá no Salmo 44, versículos 6 e 7, ele diz: não confio no meu arco, não pela força, nem minha espada me dá a vitória, mas tu nos salvastes de nossos inimigos e fizestes cair os que nos odeiam. Quantas vezes, queridos, nós queremos lutar com as nossas forças, com os nossos próprios braços, achando que nós somos altamente capazes. Muitas vezes a gente quer até ensinar a Deus qual o caminho que ele deve de que forma ele deve nos orientar. Orientar Deus a nos orientar. É verdade. Nós oramos, pedimos a vontade de Deus, mas muitas vezes nós fazemos da nossa forma. Usamos as nossas próprias estratégias, os nossos próprios recursos, a nossa própria força, nos achando sábios o suficiente, fortes o suficientes. Mas a gente sempre bate com a cabeça na parede, né, queridos? Sempre. Precisamos, queridos, então, entender que somos fracos e improváveis. E entendendo isso, reconhecendo que somos fracos e nos posicionando na dependência de Deus, com isso, nós alcançamos algo fundamental para a vida de um cristão, que é a coragem, a perspicácia. Precisamos atingir esse nível de ousadia na nossa vida. Ah, mas como ser corajoso, pastor? Como? É muito difícil. Ser corajoso, lutar contra um exército, porque muitas vezes a gente luta, né, queridos? Contra exércitos, contra gigantes. A sociedade, o sistema é um gigante que a gente está lutando todos os dias. Os principados e potestades são exércitos que nós estamos, legiões que nós lutamos todos os dias contra eles. Então, nós precisamos ter coragem. E esse é o segundo passo, em que Gideão é
tingido com a coragem, com a ousadia. Primeiro, ele demonstrou a fraqueza. Primeiro, ele demonstrou que ele não era capaz. Depois que Deus se revela, que Deus fala que seria com ele, então ele passa a usar da sua coragem. Lá em Juízes 7, no versículo 2 e 3, que vem narrando, começa do Juízes 6, capítulo 6, depois vem o 7 e 8. A gente vai ler só o início do 7. O Senhor, ele se dirige a Gideão e ele fala o seguinte: Gideão, olha o que Deus fala para Gideão. Gideão estava com 32 mil homens para lutar com um exército de 135 mil. Aí o Senhor chega para Gideão e fala assim: Gideão, com essas palavras, você tem muita gente, você tem gente demais. Para eu entregar Midian, ou os midianitas, né, nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou, anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então o Senhor vai e posiciona Gideão. E fala: Gideão, tem muita gente com você. Eu fico imaginando a cabeça de Gideão nesse momento. Ele já devia estar preocupado, mas, Senhor, é 4 por 1. Cada soldado de Israel aqui tem que matar 4 dos inimigos. E aí Deus se direciona a Gideão e fala: Gideão, tem gente demais aí. Vamos tirar um pouco desse povo aí, vamos diminuir esse exército. A cabeça de Gideão, depois que Deus fala, Deus escolhe os loucos. A gente tem que ser muito louco para concordar com isso. Deus age no meio da loucura mesmo. Por isso que às vezes a gente tem atitudes, ou Deus manda a gente ter atitudes que para o mundo é loucura. Esse cara é louco. Como é que esse cara tem uma atitude dessa na vida dele? Como que esse cara renuncia um monte de coisa? Como é que esse cara muda totalmente seu estilo de vida em obediência a Deus? Que loucura é essa? Mas é assim que Deus trabalha, queridos. A gente precisa ser louco. Se você é crente de verdade, você tem que primeiro ser louco, fraco, louco, vil, porque é com esses que Deus age. E aí Deus chega para Gideão e fala: olha, vamos diminuir esse exército. E aí a palavra continua dizendo: então 22 mil homens partiram, racharam fora, e ficaram apenas 10 mil. Gideão chamou lá os 32 mil. Falou: gente, imagina, 32 mil é gente pra caramba. Ele tem que estar numa grande arena, num lugar bem grande. Não tinha microfone naquela época, não. Então ele devia gritar: gente, 32 mil pessoas. Quem aqui está com medo, fica do lado de cá. Quem for corajoso, do lado de cá. Dos 32 mil, 22 mil racharam para a esquerda e 10 mil para a direita. Isso não tem um viés político não, tá, gente? 10 mil foram para a direita e 22 mil para a esquerda. Caramba, cara. O que aconteceu aqui? Ficaram 10 mil, agora ficou... Não ficou um para matar 4, ficou um para matar 13,5. 13,5. E o que Gideão fez? Senhor, vamos que vamos para cima. Vamos para cima dos midianitas, vamos pegar eles. Queridos, coragem, ousadia é o que nós precisamos ter. Coragem e ousadia. Sem isso, queridos, a gente não consegue avançar. E quantos estão aí, queridos, doentes? Olha, uma coisa que eu falo sempre, gente, o pessoal fala que igreja é hospital. Eu não concordo com esse termo. Igreja é hospital. Não, queridos. Igreja não é hospital. Igreja é um QG de guerra. É um quartel-general de soldados. Agora, existe uma enfermaria lá dentro. A gente vai socorrer soldado abatido, claro. Machucado, a gente vai tratar. Agora, o hospital só atende doente. Igreja não tem só doente, não, queridos. Igreja tem um exército que cuida de doente quando precisa.
mas nós somos um exército, tal qual foi o exército de Gideão. E não adianta, a gente pode ter uma igreja com 10 mil pessoas. Se não estiver trabalhando, Deus vai usar 20, Deus vai usar 30, Deus vai usar 300. Mas Deus vai separar aqueles que são corajosos. Aqueles que são corajosos. Mas como saber se eu sou um corajoso? Como saber que eu... Ou então, como que eu busco essa coragem, já que eu não me vejo corajoso? Me falta ousadia. Me falta intrepidez. Me falta ter disposição para decidir. Não, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu aceito, o que o Senhor falar, eu aceito. Eu faço, eu abro mão de tudo para fazer a vontade do Senhor. Isso é quem tem coragem. Essa é uma oração separada somente para quem tem coragem, dizer, Senhor, me fala a tua vontade, porque muita gente tem medo de saber a vontade de Deus, porque ele tem receio que a vontade de Deus venha a fazer com que ele abra mão, com que ele renuncie muitas coisas da sua vida. Como se Deus fosse mal. Como se Deus quisesse o pior para nós. E aí a gente opta por fazer aquilo que nós planejamos, por colocar em prática o nosso projeto e não buscar o projeto de Deus. Aí sabe o que acontece? A princípio parece que está indo tudo bem. Olha, as coisas estão caminhando bem, tudo mais. Daqui a pouco a pessoa começa a entrar em depressão, começa a entrar em agonia, angústia, em ansiedade, porque as coisas não estão acontecendo a contento. E como Deus repreende todo aquele que Ele ama, Deus, Ele coloca as pessoas em condições, muitas vezes, de decepção, de fracasso, para que elas possam voltar a sua mente ao Senhor e falar, não, Senhor, eu fracassei, eu estou errando, estou dando cabeçada, porque eu estou agindo de acordo com os meus planos, mas eu abro mão dos meus planos para seguir os seus planos. E aí a Bíblia mostra algumas regras que nós precisamos seguir para adquirirmos essa coragem. Então, o primeiro ponto é entendermos que nós somos fracos e dependentes da força de Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. Segundo passo, avançar, buscar coragem e ousadia. Mas, pastor, quais são as regras? Vamos lá, 1 Coríntios 16, 13, diz, vigiai. Estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, o fortalecimento vem do Senhor, a fortaleza é Deus. E Ele nos pega fraco, porque essa é a nossa característica, e Ele nos fortalece por meio do Espírito Santo. Então, nós nos tornamos fortes, como Paulo falou. Quando estou forte, sou fraco, mas quando estou fraco, então sou forte. Por quê? Porque eu entro na dependência total de Deus. Eu reconheço que sou fraco, mas preciso ser forte. Como que eu sou forte? Com a presença de Deus na minha vida. E esse fortalecimento, como ele acontece? A regra está aqui. Primeiro, vigiai. Estais firmes na fé. Então, aqui fala de fé e fala de vigilância. Portai-vos varonilmente. Sabe o que significa varonilmente? A tradução é herói. É uma pessoa corajosa. Uma pessoa varonil, uma pessoa corajosa. Então, a palavra de Deus está falando para a gente se comportar com vigilância, com fé, com coragem. E aí, nós seremos fortalecidos. O fortalecimento, ele avança na medida do encorajamento. Como diz a palavra, portai-vos corajosamente e fortalecei-vos. À medida que nós nos tornamos corajosos, nós vamos nos fortalecendo. E à medida que nós vamos nos fortalecendo, nós vamos criando coragem e ousadia. Esse é o processo que nós precisamos, no qual nós avançamos. E assim vem as regras, né? Os termos, as estratégias que nós temos que usar nesse avanço. E quais são elas? Primeiro, a vigilância, como diz o termo. E aí eu trago um outro versículo, Marcos 14, no versículo 38, diz, vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Porque nós somos fracos. Se nós não temos a presença de Deus para nos fortalecer, então a carne é fraca. Por isso nós precisamos vigiar e orar, para não cair em tentação. Então, o primeiro passo é a vigilância e a oração. Em reforço desse texto, vem Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, dizendo: sede sóbrios e vigiai. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a palavra está todo o tempo nos alertando quanto a vigiar. Se você não vigia, você não consegue se fortalecer. O primeiro é a vigilância. E aí, trazendo foco novamente à história de Gideão, nós tínhamos ali um exército separado de 300 pessoas, corajosas e vigilantes. Vigilantes por quê? Porque certamente qualquer passo em falso seria a derrota. Eles não poderiam dar nenhum passo fora. Então, eles tinham que vigiar todo o tempo. Imagina 300 homens contra 135 mil, porque o Senhor primeiro dá esse primeiro passo, esse primeiro avanço, e transforma 32 mil em 10 mil. Mas depois, em sequência, no segundo ato, Deus manda sair mais 9.700 e deixa apenas 300 homens. E, com certeza, esses 300 homens deram o exemplo de vigilância dentro do exército de Gideão. E aí a pergunta que eu faço: como tem sido sua vida? Você tem sido vigilante? Você tem sido esse guerreiro poderoso, fortalecido por Deus? Você tem sido esse soldado vigilante? Ou você tem andado aí de qualquer forma, sendo alvo fácil para o inimigo? Primeiro passo que você precisa, se você entende que você deve ser corajoso, que você deve estar entre os 300, você precisa, então, vigiar e orar. Segundo, você tem que demonstrar, como diz o texto que nós lemos, firmeza na fé. Firmes na fé. O salmista, no Salmo 27, 14, diz: espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A fé é essa esperança. Quando nós esperamos em Deus, quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa perspectiva de vida em Deus, então nós aprendemos a esperar em Deus. Com isso, nós firmamos a nossa fé. E a Bíblia fala: anima-te. Isso tem que ser motivo de animação, de nos alegrarmos. É o bom ânimo, fruto do Espírito. Nós precisamos ter este bom ânimo. Porque muitas vezes nós, quando falamos em esperar do Senhor, muitas pessoas se entristecem. Como que eu vou colocar minha perspectiva em Deus? Como que eu vou me escorar, me calçar, me ancorar dentro de um plano, de uma estratégia que eu não estou vendo? Deus só diz: vai. Quando Deus diz para Moisés: Moisés, vai. Deus não mostrou que ele tinha que atravessar o Mar Vermelho. Deus não fez um esboço, um caminho a seguir. Não, Deus só falou: vai. Anima-te. A palavra que Deus tem para nós: anima-te. Porque o plano do Senhor é o melhor. E nós precisamos firmar a nossa fé nisso. Porque a estratégia de guerra do Senhor é a melhor. Gideão, ele não tinha perspectiva nenhuma. Quando ele tinha 32 mil homens, ele devia estar montando uma estratégia humana. Quando Deus reduziu para 10 mil, já começou a ficar impossível. Quando Deus joga para 300,
É 1 para 450 agora. Antes era 1 para 4, depois 1 para 13,5, e agora é um soldado para vencer 450. Ou seja, não existe a mínima chance desse exército vencer o exército adversário. Então, Deus os coloca em uma situação de milagre. Somente agora um milagre, somente agora a força do Senhor é capaz de fazer com que um exército de 300 homens possa vencer um exército de 135 mil homens. E quais as armas que Deus dá? Trombetas e vasos. Se não tiver imbuído na fé, se não tiver firmado na fé, você não vai. De jeito nenhum. Queridos, quantas vezes a gente se depara com situações guardadas devidas proporções, porque as situações que nós nos deparamos é segundo a fé que Deus dá a cada um. Para Gideão foi um exército de 135 mil. Para nós, às vezes, a guerra não é tão grande, mas, de qualquer forma, é uma grande guerra a ser vencida. Se você não está se deparando diante de uma grande batalha, alguma coisa errada existe na tua vida. Eu vou repetir, não fique triste comigo. Se você não está se deparando diante de uma grande guerra, alguma coisa errada existe na tua vida. Você não pode estar de bem com os principados e potestades. Você não pode estar amigo do mundo, porque a Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Você tem que estar com batalha travada contra este mundo, contra o pecado, contra os exércitos de Satanás, as miríades do inferno. Você precisa estar em guerra. Você precisa estar em batalha. Eu não sei o tamanho do seu inimigo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Esteja firme na fé e anima-te. Eu fico imaginando como que Deus animou Gideão. Ó, Gideão, 10 mil também está muito. Vamos reduzir essa turma. Gideão, meu Deus. A cabeça de Gideão na hora que ele recebeu a notícia. Meu Deus, 32 mil caiu para 10, aí já mudei minha estratégia toda e agora cai para 300. Ele rasgou tudo. Projeto de guerra, estratégia de guerra, tudo. Ele rasgou a papelada toda. Falou, não, acabou. 300, agora é só o Senhor mesmo. Ai, Deus. Você entendeu, Gideão? Parabéns, você entendeu. E quantas vezes a gente não entende, né, irmãos? A gente não quer rasgar os nossos planos, as nossas estratégias. A gente não quer. A gente quer os 10 mil. Deus fala, não, às vezes nem 10 mil, a gente quer os 32. A gente quer do nosso jeito. Deus fala, não, diminui. A gente fala, não vou diminuir, não. Mas Deus manda diminuir para 300 pessoas. 300 pessoas. É assim que Deus trabalha. Para que possamos estar firmes na fé. Terceiro passo, o esforço. Então, Deus exige esforço para que possamos nos fortalecer, nos tornar fortes no Senhor. E pelo Senhor, e para o Senhor, nós precisamos nos esforçar. Salmos 31, 24 diz, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Há uma condicional para que Deus fortaleça, para que Deus nos transforme de fracos a fortes, a homens valentes e corajosos. É necessário nos esforçar, essa é a condicional. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Como nós lemos no texto passado, espera no Senhor e anima-te, ele fortalecerá o teu coração. A palavra é a mesma, está amalgamada uma à outra. E 2 Crônicas, fazendo um combo aí, 15:7, diz, esforçai-vos, novamente, esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa.
E a gente vê tudo isso acontecendo na vida de Gideão, porque Gideão se demonstrou fraco, ele passou pelo processo, ele se demonstrou fraco, dependente de Deus, isso gerou nele coragem, e essa coragem cresceu junto com essa força, essa fortaleza que Deus depositou no coração de Gideão, e isso despertou nele a fé e o esforço. E com isso ele alcançou, como diz a palavra de Deus, esforçai-vos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Querido, vale a pena nos esforçar para cumprir a vontade e o propósito de Deus. A recompensa de Gideão veio porque depois que ele ganha a batalha, ele é aclamado juiz, ou o quarto juiz de Israel. E isso porque ele recusou ser rei. Porque o povo teria já Gideão como rei. Aí Deus pega um fraquinho, baixinho, pobrezinho, menos importante na casa do seu pai, e fala, agora tu vai ser rei. Não, juiz tá bom. O cara era tão humilde, tão dependente de Deus, que ele falou assim, não quer ser rei, não. Juiz já tá bom. Só para o povo não ficar triste, eu vou ser juiz, então. Recompensa, queridos. Recompensa. E, com certeza, a recompensa de Gideão não só ela se restringiu às margens rasa, terrena, mas em todo o céu e toda a eternidade. Isso gerou galardões na vida de Gideão. A história dele, o testemunho dele, respinga, resvala, deságua na vida de cada um de nós até nos dias de hoje, como está acontecendo nas nossas vidas, nesse grupo aqui agora. É um testemunho registrado de fé. A fé de Gideão foi tão grande que está registrado lá no livro de Hebreus, no rol dos homens de fé, está o nome dele lá, Gideão, Hebreus 11. Tal foi a fé deste homem. Que essa fé possa te alimentar, que o engajamento no tocante ao esforço necessário para que a fortaleza de Deus exista e ocorra em nossas vidas, seja uma realidade na sua. Gideão foi recompensado na terra, Gideão foi recompensado no céu. O que você tem feito para gerar recompensa? Vou perguntar de novo, não responda para mim. O que você tem feito para gerar recompensas? Você precisa responder isso para si mesmo. Você precisa se permitir a ser questionado por si mesmo. O que você tem produzido para o reino de Deus? Você tem sido alguém à disposição, ou até hoje nada aconteceu porque você não se acha fraco, mas você se acha forte. Você se acha alguém tão importante, tão relevante, e isso te faz autossuficiente. Isso te faz pensar que você não é capaz de abrir mão desse orgulho, desse egocentrismo, e por isso você não se derrama aos pés do Senhor para dizer, Deus, eu sou fraco, eu sou incapaz, sou vil, eu não sou nada. Eu sou aquele que o Senhor falou, aqueles que não são. Eu estou nesse meio, estou nessa bolha. Mas Deus faz algo milagroso na minha vida para que eu seja relevante. Se permita, se esforce, por isso o texto fala, esforçai-vos, esforçai-vos. Quarto e último posicionamento que nós temos que ter, e aí vem o cume de tudo isso, a ousadia. 1 Tessalonicenses 2:2 diz, havendo primeiro padecido, isso Paulo falando, e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus
para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Queridos, você sabe em que momento que Paulo fala isso? Que às vezes a gente fala assim, não, eu sou corajoso, não, eu tenho ousadia, a ousadia está aqui, ó, no meu pulso, no meu sangue. Paulo percebeu que ele se tornou ousado já no final, na sua terceira viagem missionária, quando ele escreve aqui para a primeira epístola a Tessalonicenses. É no momento em que ele chega e fala, olha, depois de ter padecido muito, apanhado muito, levado muito coisa, muito chicote, naufrágio, ser mordido por cobra, ter acontecido tantas intempéries na minha vida. Aí Paulo fala, vida padecido, primeiro padecido, sido agravado em várias coisas. Então nos tornamos ousados. O que nos torna ousados, queridos, são as tribulações, são as lutas, as provações que nós passamos no dia a dia, que muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos, por que nós estamos passando por isso? Por que Deus esqueceu de mim? Mas não, estamos sendo provados, repreendidos muitas vezes, porque Deus ama aquele que repreende, Deus repreende aquele que ama. Estamos sendo provados pelo fogo para saber qual é a nossa obra, se é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, palha ou feno, aonde está, qual que é a grandeza da tua obra. Então, queridos, para nos tornar ousados, nós temos que primeiro padecer. Primeiro passar por lutas, dificuldades, tribulações. Não tem outro caminho. Então, nós precisamos vencer etapas para, assim, buscarmos e alcançarmos essa ousadia e essa coragem. Amém? Que isso possa ser uma realidade na sua vida. A gente já está terminando. Eu gostaria apenas de ler 2 versículos para a gente finalizar. Um é dizer que há promessas para nós nessas batalhas. Guarde isso, guarde essa promessa. Viu, querido? É a promessa que Deus tem para a sua vida aqui hoje. Quando passares pelas águas, Isaías 43, 2, Deus garante para você, eu estarei com você, estarei contigo. E quando pelos rios, eu também estarei contigo, eles não vão te submergir. E quando passares pelo fogo, aí é algo ainda mais gravoso, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama alguma arderá em você. Então, queridos, ainda que estejam querendo te queimar, te destruir, queimar sua imagem, queimar a sua honra, queimar a sua vida perante o Senhor e perante a sociedade, ainda que estejam querendo te afogar em algum rio, Deus estará contigo. Pelas águas você passará, seja por cima delas, seja que Deus abrirá essas águas para que você passe, ou então você voará como águia sobre elas, mas você passará, e o fogo não te queimará, porque ele estará contigo. Essa é a promessa, e eu quero que você guarde isso, porque Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir tudo isso na nossa vida. E eu quero que você tenha certeza dessa vitória. Eu vou ler mais um versículo que nos garante que nós podemos ter certeza dessa promessa. Romanos 8, 37 a 39 diz, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Queridos, Deus não está dizendo que nós seríamos apenas vencedores. Se a pessoa ganha uma Olimpíada, ele é vencedor. Mas Deus fala que nós seremos mais do que vencedor. O que é mais do que vencedor? É você vencer e ser mais do que isso. É algo que nós não alcançamos, é algo inefável. É ser mais do que um vencedor. E aí continua o texto, por meio daquele que nos amou, por meio de Jesus. Pois estou convencido, Paulo está dizendo, estou convencido, eu tenho certeza absoluta, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação
será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você é mais que vencedor. Por isso que você pode passar pelas águas, pelos rios, o fogo pode vir para cima de você, que nada, absolutamente nada, vai te atingir. Porque você não é apenas um vencedor, você é mais do que vencedor. Feche os seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Se alguém aqui não teve clareza daquilo que o Senhor falou ao nosso coração, Deus, que o Senhor possa abrir as janelas do coração dessa pessoa, Deus. Trazer luz, Pai. Ó Deus, que ninguém possa fechar esse vídeo, ó Pai, sem ter, de fato, Deus, reconhecido a nossa posição perante o Senhor e perante o reino do Senhor. E que possamos, Deus, colocar em prática efetivamente, Deus, o nosso modus vivendi, como que nós devemos viver, qual que deve ser o nosso estilo de vida, qual deve ser a nossa rotina de vida, Deus, para que possamos agir nos trilhos, nas veredas do Senhor, Deus, e jamais colocar os pés fora delas. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e nós dizemos assim, Deus, nós estamos dispostos, eu quero que você ore comigo dizendo, Deus, eu estou disposto. Deus, eu estou disposta a abrir mão dos meus planos, Deus, e cumprir os teus planos. Os meus planos, Deus, são 32 mil homens. Mas os planos do Senhor são 300. Os meus planos, Deus, estão esquadrinhados dentro de uma lógica humana, dentro de uma lógica racional. Ao passo, Deus, que os teus planos estão dentro de uma lógica divina e uma lógica transcendental. Ó Deus, a tua paz, diz a palavra, excede todo entendimento. Isso quer dizer, Deus, que eu não preciso entender, eu só preciso cumprir. Ainda, Deus, que eu não entenda o teu plano, ainda que eu não entenda o teu propósito, o teu projeto para a minha vida, eu vou fazer, Deus, porque a minha esperança está na fé daquilo que eu não vejo, mas eu acredito, porque tu és o meu Deus, tu és o meu Pai, tu és aquele Deus que foi capaz de pegar teu único filho, levar até aquela cruz, ter morte de cruz, passar por uma vergonha, por uma humilhação, perder todo o teu sangue, ter morte de dor, para levar sobre si todos os meus pecados, para que hoje eu tivesse direito à salvação, à herança, a galardões. Deus, tu és um Deus tremendo, tu queres o melhor. Muitas vezes nós sofremos, Deus, porque nós queremos fazer do nosso modo. Mas, Deus, eu quero dizer para o Senhor aqui agora que eu abro mão dos meus projetos, Deus. Reconheço, Pai, que eu sou fraco, que eu sou vil, que eu sou, Deus, frívolo. Mas o Senhor, com a tua força, com a tua destra, Deus, o Senhor me transforma num valente corajoso, num homem de guerra, num homem ousado, capaz de fazer, Deus, de lutar contra um exército, de vencer um gigante, de vencer um exército. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, eu deposito a minha vida nas mãos do Senhor, ó Deus, para que o Senhor assuma o controle total. Assuma, Deus, o controle da minha vida, Deus, a direção da minha vida, para que eu não permaneça no erro, mas que eu consiga, Deus, seguir o Senhor, como diz a tua palavra, pegar a minha cruz e seguir a Jesus. Seguir a Jesus e seguir a sua vontade. É cumprir os teus propósitos. E é assim que eu coloco a minha vida agora, Deus, para que ela seja transformada. E com isso eu receba não só a salvação, mas também a recompensa por reconhecer o Senhor como a minha força e a minha fortaleza. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos?
Deus abençoe vocês. Eu espero que essa palavra tenha encontrado um terreno muito fértil no coração de vocês e que vocês coloquem isso em prática. Não permita que o diabo tire isso do coração de vocês, que o pecado tire isso do coração de vocês, mas guarde isso firme e coloque isso em prática em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Beijo, Amém. deixa eu só desligar a gravação aqui, só um minutinho. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Pronto, gravou. Graças a Deus.